Nesses vídeos de sofazinho claro, eu vou falar sobre as matérias que eu fiz como aluna especial de mestrado em marketing na Universidade de Brasília. Eu vou mostrar o programa dos cursos para vocês verem assim quais são os tópicos que podem interessar vocês e também vou mostrar o que eu fiz como trabalho de conclusão de cada matéria. Aí vocês podem comentar o que mais interessa para vocês, que aí eu trago vídeo sobre o assunto. Então vamos aqui para comportamento do consumidor. Uma matéria que eu estava muito animada para fazer e entregou tudo. Novamente a gente vai aqui para a nossa tabelinha. Vamos ver aqui o que há de bom. Normalmente, né, toda matéria ela começa com as definições, quais são as limitações de pesquisa, para a gente entender ali os conceitos básicos, o vocabulário básico para falar sobre ela. Então aqui a gente já passa pelos processos de tomada de decisão e a gente vai vendo caixinha por caixinha, que são tanto o que é chamado de publicação seminal, quanto algumas mais recentes, né? Então aqui a gente entende o processo de decisão como um todo. Então a base desse processo de decisão a gente vê que é um pouco mais antiga, né? Então, o início da organização do comportamento de consumo em nível mais científico, essa modelagem de qual seria a metodologia para pesquisar. É um pouco diferente do que a gente vê no mercado. A atuação de mercado pode envolver outras matérias, assim, principalmente ciências sociais, psicologia, design, com pessoas que têm influência nessa área e às vezes ela, dentro do processo, pode ser especialista em uma partezinha. Então, o bacana disso daqui, de ver do começo ao fim, é que aí você entende um todo antes. Então aqui quais são cada caixinha, né, a gente pode atuar no mercado. A gente tem aqui a satisfação e lealdade, né? Isso é uma verdade, porque a lealdade é bem problemática de se falar, não existe muita lealdade. Então como que isso é visto dentro dessa perspectiva de experiência, né, de comportamento de consumo? A gente tem aqui a experiência do consumidor, né? Como que é medido essa experiência? Quais são os impactos, as possíveis metodologias em relação a isso? Emoções e o consumo, que aqui já é bem de psicologia mesmo, né? Então, um exemplo seria, até aconteceu recentemente, né, de ter, assim, acho que foi uma loja que quis escanear o rosto das pessoas, tentando entender, sugerir qual seria a emoção que essa pessoa entrou na loja. Questionável por vários motivos, mas então seria esse entendimento, né? Se a gente relaciona emoções ruins, isso gera um hábito de consumo, ou emoções boas gerando um hábito de consumo. Depois disso, né, depois das emoções, a gente entende atitudes e hábitos. Principalmente o hábito é muito importante para o marketing. Por exemplo, na hora de você consumir podcast no Spotify, isso se torna um hábito. Vai ficando cada vez mais difícil de você trazer um novo produto para consumo de podcast e qual vai ser o diferencial que ele vai ter para conseguir mudar esse comportamento que já foi estabelecido, né? Memória é o que, assim, o marketing quer pra caramba. Também tem uma forte pegada aí na parte de branding. Também os designers, os publicitários, assim, a gente sempre tá preocupado em conseguir manter mais a memória das pessoas. Teoricamente, aquela propaganda que pisca do Jequiti, assim, tinha também é um meme, mas tem uma intenção ali de gerar meio que uma memória meio oculta, né, meio que um hack no cérebro. Então a gente também trata um pouquinho sobre isso. Cultura e consumo. Nossa, eu vejo muita gente falando que, nossa, porque o brasileiro é contra ser rico, tem um comportamento de riqueza que passa pela vergonha da riqueza. Enfim, né, eu acho que essa parte da cultura, ela sofre muita deturpação em relação a como que você dá essa carteirada, que é bem interessante. Eu me surpreendi bastante das formas de pesquisa disso, né? Porque você relacionar a cultura, porque são empresas muito grandes que vão ver uma relevância maior nisso, né? Você precisa, por exemplo, uma Marvel, como que ela vai lançar o filme em diferentes lugares. Inclusive, um dos artigos é sobre isso. Então, a entrada e o comportamento cultural existe, sim, uma pesquisa. Acaba que a maioria das pessoas, assim, a gente tem que estudar os hábitos de consumo dos brasileiros. Talvez, aí quando a gente começa a falar sobre o mercado digital, que é o mercado global e tal, é
importante a gente aprender a considerar, mesmo não sendo tão robusto quanto a entrada de um produto físico, assim, né, nessa escala. Mesmo a gente trabalhando com infoproduto, enfim, coisas que são um pouco mais fáceis, né, de entrar no mercado internacional. Aqui das normas sociais e influência interpessoal, é muito interessante porque é entender, assim, como que é um hábito de consumo se a pessoa tá indo comprar roupa sozinha ou se tá indo com outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Como que companheiros, amigos, familiares podem influenciar no hábito de consumo. Então a gente coloca aqui como normas sociais inibem, tipo a Copa no Catar foi assim, um show disso. Muito claro como que normas sociais assim ocasionaram grandes problemas em relação a patrocínio, ao comportamento das pessoas nesses tipos de consumo de entretenimento. Em último, mas não menos importante, né, que é a felicidade e bem-estar do consumidor. Foi uma discussão que eu achei bem interessante, bem pertinente, porque eu acho que o marketing no geral, seja na pesquisa, né, eu acho que às vezes a gente deixa a parte do bem-estar muito mais para a área da saúde e da psicologia, não traz essas discussões a nós, né. Eu acho que o papel nessa parte, pelo menos no departamento da UNB, é muito interessante o trabalho que é feito. Existe muitas pesquisas em relação ao consumo consciente, né, um consumo ecológico, tanto para entender o que vale a pena, como uma marca se posiciona nesse mercado, se isso gera retorno em relação à marca, a relação em branding, de você ter essas responsabilidades. ESG é uma discussão que está sendo cada vez mais pertinente, mas assim, ainda começou na discussão. Até isso virar uma realidade, até isso virar um padrão, vai demorar um pouquinho, mas bem relevante a nossa professora ter colocado essa matéria. Esse momento para ser discutido um pouco mais sobre ética e responsabilidade, né? Para os pesquisadores da área, quanto para quem atua.